Tudo começou com uma frase simples, mas carregada de peso. A Dadá me beliscou. A declaração saiu da boca da pequena Maria Flor, filha de apenas 2 anos de idade do casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe. A menina, com sua voz ainda infantil, mas cheia de convicção, apontou o dedo para uma das figuras mais próximas e confiáveis da casa. A babá, conhecida por todos como Dadá. Foi um momento que, à primeira vista, poderia ter passado despercebido como uma brincadeira ou confusão típica de crianças pequenas. Mas não foi o caso. A fala de Maria Flor não veio em tom de dúvida, nem com aquele ar de quem está inventando algo só por curiosidade. Pelo contrário, ela parecia convicta do que dizia. E isso, como qualquer pai ou mãe sabe, pode ser um dos momentos mais delicados da criação, quando uma criança pequena acusa alguém de algo sério. Virgínia, ao ouvir aquilo, naturalmente se preocupou. Não era qualquer coisa. Era uma acusação direta de agressão, ainda que leve, e partia de sua própria filha. Mesmo sem demonstrar alarde imediato, a influenciadora sabia que precisava tratar a situação com muito cuidado. Afinal, estavam falando de uma pessoa da confiança da família. Alguém que convive diariamente com suas filhas, que cuida, alimenta, acalma, protege. O ar ficou tenso. Aquela frase ecoava no ambiente como uma bomba silenciosa. E a dúvida se instalou, como costuma acontecer nesses casos. Estaria Maria Flor dizendo a verdade? Ou seria aquilo apenas uma confusão infantil, típica da idade? E mais importante, como uma mãe deve reagir quando sua filha faz uma acusação tão séria, mas ainda não tem idade para compreender completamente o peso daquilo que está dizendo? Esse foi o ponto de partida de um episódio que mexeu com a casa, com os fãs e com toda a internet, e que trouxe à tona um tema sensível, porém necessário. Até onde vai a imaginação de uma criança? E onde começa a responsabilidade de ensinar o que é verdade? A resposta veio rápida. Sem hesitar, a babá, Dadá, reagiu com firmeza, mas sem perder a calma. Mentira! Eu tirei ela da cadeira e ela falou assim. Eu vou contar pra mamãe que você me beliscou. Ponto. Era um contraponto direto à fala de Maria Flor. Enquanto a criança mantinha a acusação, a babá não apenas negava, como oferecia um contexto. Segundo ela, a frase da menina havia sido premeditada, uma reação imediata ao simples ato de ser tirada da cadeira. Esse detalhe mudou completamente a perspectiva do que parecia ser um caso claro. Não era mais apenas a palavra de uma criança contra o silêncio de um adulto. Era uma palavra contra outra palavra. E, neste caso, a babá não se escondeu. Pelo contrário, fez algo que nem todos fariam naquele momento. Ela pediu para que olhassem as câmeras de segurança. Pode olhar na câmera. Insistia ela, em tom firme e transparente. A confiança em sua própria inocência era visível. Não havia hesitação, não havia nervosismo, apenas a certeza de quem sabe que está sendo injustamente acusada. Esse gesto, por mais simples que pareça, foi decisivo. Num mundo onde tantas situações se tornam nebulosas por falta de provas, a presença das câmeras foi como uma luz no escuro. E Dadá sabia disso. Sabia que ali estava a verdade, pronta para ser exibida. Ela não recuou, não se justificou demais, não desviou a conversa. Apenas pediu que os fatos fossem vistos. Nesse momento, algo muito poderoso ficou evidente. A babá não estava preocupada apenas com sua defesa, mas com algo maior, a confiança da família. O pedido para que olhassem as imagens não era apenas uma forma de se inocentar. Era um clamor por justiça, uma prova de que ela sabia o impacto que aquela pequena frase, a Dadá me beliscou, poderia causar em sua reputação, seu trabalho e, sobretudo, no vínculo afetivo que havia construído com a família. E o mais surpreendente é que, mesmo diante da acusação, Dadá manteve a postura. Não houve raiva, nem ofensas, nem distanciamento. O que houve foi clareza. Clareza de quem, mesmo sendo colocada contra a parede, sabia exatamente onde estava a verdade. Diante da acusação da filha e da negativa firme da babá, o papel de Virgínia Fonseca se tornou ainda mais delicado, e absolutamente decisivo. Ela não gritou, não apontou culpados imediatamente, mas também não ignorou o que estava acontecendo. Como mãe, ela sabia que estava diante de um momento crucial.
Uma encruzilhada entre acreditar incondicionalmente na palavra da filha ou buscar a verdade com responsabilidade. Foi então que Virginia adotou uma postura que surpreendeu muitos. Ela optou pela escuta, pela conversa e pela consequência. Com serenidade, mas com firmeza, ela olhou para Maria Flor e lançou a pergunta com aquele tom que mistura decepção e ensino. Se eu olhar na câmera e você estiver mentindo, você vai ficar de castigo dentro do quarto e não vai para a feirinha. Não foi uma ameaça vazia. Foi um limite claro. Uma linha sendo traçada. Mentira tem consequência. Mesmo com apenas 2 anos, Maria Flor estava sendo chamada à responsabilidade. E isso é mais raro do que parece. Muitos pais, por medo de ferir os sentimentos da criança ou por acharem que ela é pequena demais, evitariam confrontar. Mas Virginia foi além. Ela explicou, com palavras simples, o que significava mentir. Disse que Papai do Céu não gosta disso, que é errado, que machuca as pessoas. E reforçou que, se a babá tivesse mesmo feito algo errado, ela agiria. Mas se a filha estivesse mentindo, ela também precisaria aprender que isso não pode ser feito. Foi um momento de educação pura, de verdade prática, de formação de caráter. Ali, diante das câmeras, Virginia não estava apenas protegendo uma funcionária, ela estava formando uma pessoa. Mostrando para milhões de mães e pais que é possível amar e corrigir ao mesmo tempo. E ela não deixou espaço para ambiguidade. Perguntou várias vezes, olhou nos olhos da filha, deu a chance de falar a verdade. Foi insistente, mas sem ser agressiva. Foi firme, mas sem perder o afeto. E, assim, construiu um dos momentos mais reais e educativos que já vimos entre mãe e filha nas redes sociais. Com o ambiente carregado de tensão e responsabilidade, Maria Flor, ainda tão pequena, se viu no centro de um dilema que talvez nem compreendesse por completo. Ela tinha apenas 2 anos. E ainda assim, naquele momento, carregava nas palavras uma decisão que impactava não só sua própria credibilidade diante da mãe, mas também a confiança e a dignidade de uma mulher adulta que ajudava a criá-la todos os dias. Virginia, com todo o cuidado do mundo, continuou insistindo. A Dadá beliscou você. O olhar de Maria Flor já não era mais tão seguro como antes. Ela hesitou. E, depois de algumas perguntas, quando sentiu o peso do que havia dito e entendeu, dentro do seu pequeno universo infantil, que não estava falando a verdade, ela recuou. Com a voz mais baixa e os olhos cabisbaixos, Maria Flor respondeu. Não. Foi o suficiente. Ali estava a verdade, desarmada. A confissão, ainda que simples, carregava o peso de uma lição. Ela havia mentido. E agora admitia. Sem choros, sem drama, mas com aquela expressão que só as crianças têm quando entendem que erraram, e que alguém que elas amam muito está decepcionado. E então veio o momento mais poderoso, o pedido de desculpas. Virginia olhou para a filha com doçura, mas também com firmeza, e disse: Quero ouvir você pedir desculpas para Dadá. E Maria Flor, talvez ainda sem entender completamente o que significava aquilo, repetiu a palavra que lhe foi pedida. Desculpa. Simples. Direta. Verdadeira. A babá, que havia sido colocada contra a parede, escutou e respondeu com carinho, reforçando a confiança e o vínculo que tem com a pequena. E Maria Flor, ao ser questionada se faria aquilo de novo, garantiu que não. Foi um momento raro, íntimo e comovente. Uma criança sendo ensinada, com amor, a reconhecer um erro. E isso, mais do que qualquer discurso, é o que constrói caráter. Depois da confissão, depois do pedido de desculpas, e depois de toda a tensão silenciosa que se instalou na casa, Virginia respirou fundo. Ela havia feito o que qualquer mãe cuidadosa tentaria fazer. Buscou a verdade, protegeu sua filha e respeitou a profissional que cuida do seu lar. Mas, mesmo com toda sua serenidade e maturidade emocional, havia uma coisa que ela não esperava, e ela mesma admitiu isso. Não estava preparada para essa fase. Foi uma frase curta, mas carregada de significados. Virginia, uma das influenciadoras mais seguidas do país, acostumada com câmeras, críticas, elogios, marcas, publicidade e milhões de olhares atentos,
mostrou ali sua humanidade. Mostrou que, por trás de todo esse cenário digital, existe uma mãe. Uma mãe real, que ama, que erra, que tenta acertar, e que, principalmente, está aprendendo. Porque não existe manual para momentos assim. Ninguém ensina, num curso ou num tutorial, como reagir quando uma filha tão pequena acusa alguém de algo sério, e mente. Ninguém prepara emocionalmente para ouvir da boca de uma criança algo que pode destruir a confiança dentro de casa. Ninguém explica, de verdade, como lidar com a culpa, o medo, a dúvida e a responsabilidade, tudo ao mesmo tempo. E ainda assim, Virgínia passou por isso diante de milhões de seguidores, e escolheu mostrar. Ela poderia ter escondido, evitado, omitido, mas preferiu compartilhar. Porque, como ela mesma comentou na legenda do vídeo, ainda bem que tem câmera, né? A frase, dita pela babá e reforçada por Virgínia, é um reflexo claro da nossa era digital, mas também é um lembrete de algo muito mais profundo: a importância da verdade, da transparência, da confiança construída com afeto e disciplina. E, acima de tudo, é um lembrete de que ninguém está realmente preparado para ser pai ou mãe. A gente aprende no meio do caos, da confusão, dos tropeços e, às vezes, dos sustos que nossos próprios filhos nos dão. Com essa experiência, Virgínia não apenas ensinou algo à filha. Ela ensinou algo a todos nós. Esse episódio foi muito mais do que um momento tenso em família. Foi uma lição pública sobre educação, responsabilidade, empatia e verdade. Milhares de pais se identificaram. Milhares de comentários surgiram de pessoas que já passaram por situações semelhantes. Não há roteiro perfeito para educar uma criança, mas há atitudes que moldam caráteres. E o que vimos nesse caso foi exatamente isso: uma mãe ensinando que a verdade importa, que palavras têm peso e que, mesmo os menores, precisam aprender a assumir o que dizem. E você? O que teria feito no lugar da Virgínia? Já passou por algo parecido com seus filhos, sobrinhos ou irmãos pequenos? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outros pais e mães, e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais que tocam, ensinam e conectam. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!